Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço do Elano Maia aqui no Flash Champion para trazer informações nesta noite de sexta-feira, meus amigos, após um dia aí de trabalho, de luta, mas eu estou aqui para trazer as informações do nosso Flamengo, meus amigos, que ontem no Maracanã venceu por 2-1, meus amigos, a equipe do Bahia, no reencontro de Everton Ribeiro com o Flamengo e também em noite de aniversariante, né? Ontem o Pedro estava de nível e ontem participou da vitória por 2-1 em cima do Bahia, que fez com que o Flamengo, meus amigos, retomasse a liderança do Campeonato Brasileiro, que por algum momento ali esteve um pouquinho ameaçado, né, por conta do empate antes, né, do gol da virada, que foi concluída aí pelo Davi Luiz, meus amigos, que ontem jogou um bolão também, né? E o Flamengo ali estava 1-1, Gerson abrindo o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, aos 35 minutos da primeira etapa, o Everaldo empata, né, a partida e deixa o jogo aberto entre Flamengo e Bahia no Maracanã, que estava ontem, meus amigos, com um público bem interessante, né? Antes da partida, os números sobre os ingressos que foram comercializados de maneira antecipada chegava ali na casa dos 32 mil a 35 mil ingressos vendidos, mas a torcida do Flamengo ontem, meus amigos, conseguiu ainda chegar na casa aí dos mais de 50 mil pessoas presentes no Maracanã e viu a vitória sensacional do Flamengo ontem, e o Flamengo, meus amigos, retomando a liderança do Campeonato Brasileiro e nesse momento está com 21 pontos, acompanhado ali pelo Botafogo com 20 pontos, acompanhado também pelo Atlético Paranaense e pela equipe do Palmeiras, né? Mas eu quero aqui falar também sobre essa classificação. O Flamengo na próxima rodada já enfrenta a equipe do Fluminense. A classificação é a seguinte, né? Flamengo em primeiro com 21, Botafogo em segundo com 20, Palmeiras em terceiro com 20, Atlético Paranaense em quarto com 18, Bahia em quinto com 18, Cruzeiro em sexto com 17 pontos, São Paulo em sétimo com 15, acompanhado por Bragantino na oitava posição com 15, Internacional de Porto Alegre em nono com 14 pontos e em décimo colocado está o Atlético Mineiro com 13 pontos. E meus amigos, ontem, apesar da vitória, né, e da alegria ali de todos que estavam presentes no Maracanã, a notícia de hoje não é interessante porque deu conta de que foi diagnosticado uma lesão no quadril direito do Everton Cebolinha, né? E o atleta contribuiu bastante, né, no primeiro tempo. Ontem teve oportunidades de deixar a sua marca, né, mas não concluiu e não fez gol ontem. Mas ele teve uma participação excelente, o Everton Cebolinha, que acabou sendo substituído no primeiro, no intervalo, melhor dizendo. O técnico Tite colocou o Bruno Henrique, né, no lugar dele, e ele passou por exame de imagem que foi constatado realmente essa lesão no quadril direito do Everton Cebolinha, né? E a gravidade, o grau, né, dessa lesão não foi revelada pelo Flamengo, mas eu acredito que no mais por esses dias aí será revelado se é uma lesão leve, média ou grave, né? Vamos aguardar para mais informações sobre o Everton Cebolinha. Mas ontem, meus amigos, o Flamengo conseguiu fazer do limão uma limonada, né? O Flamengo ontem, com um time considerado alternativo, conseguiu ali impor o seu ritmo, né, de jogo,
contra a equipe do Bahia, que ontem estava com o que tinha de melhor. A equipe do Bahia esteve ontem com o Everton Ribeiro, né? Everaldo, acompanhado também ali com o goleiro Marcos. E a gente sabe, meus amigos, que a equipe do Bahia é uma equipe bem postada, né? E bem trabalhada ali pelo técnico Rogério Ceni, que não consegue, meus amigos, vencer o Flamengo, né? O técnico Rogério Ceni, ele tem esse tabu de nunca ter vencido o Flamengo enquanto técnico, tá certo? A equipe do Bahia ontem entrou em campo com Marcos, Gilberto, Xavier, Cano, Luciano, Caio Alexandre, Caule, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Everaldo e Tassiano. Enquanto o Flamengo estava, meus amigos, com Wesley, que jogou bem demais ontem, Davi Luiz, Léo Pereira voltando à posição de zagueiro, né? Porque ontem tivemos a volta do Ayrton Lucas, o Léo Ortiz no meio de campo com Gerson, na ponta direita Luiz Araújo, Lohan, Everton Cebolinha na ponta esquerda e o atacante Pedro, que era ontem estava comemorando o aniversário. Mas o Flamengo, meus amigos, foi um time aguerrido ontem, né, no Maracanã, e venceu a partida por 2-1. Gol ali do Gerson, né, aos 24 minutos do primeiro tempo, numa jogada ali criada ali pelo lado direito do Flamengo. Luiz Araújo trabalhando bem a bola, trabalhou a bola ali com o Lohan. O Lohan tocou para o meio da área, onde encontrou o Pedro, e o Pedro deu somente uma assistência para o Gerson concluir ali num gol, um chute forte, um chute rasteiro, né, do lado esquerdo do goleiro Marcos, um chute defensável. O Flamengo abre o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. E já aos 35 minutos, numa jogada bem elaborada ali pela equipe do Bahia, o Everaldo consegue ali se sobressair da marcação do Ayrton Lucas e tira o goleiro Rossi da jogada e faz o gol de empate aos 35 minutos do primeiro tempo. Aí, meus amigos, o jogo fica aberto, o jogo fica tete a tete, pau a pau, como a gente usa na linguagem do futebol. E a gente vê que o jogo passa a ficar aberto, né? A equipe do Bahia muito bem trabalhada, os jogadores bem entrosados, e o Flamengo com esse time alternativo ainda em evolução, né? Porque não estão ali todos acostumados a jogar, não são jogadores aí na maioria titular do elenco principal, mas o Flamengo, meus amigos, tá além das nossas expectativas. A gente acha que o Flamengo ia realmente ter muitas dificuldades, né, com as convocações aí do Varela, do Vinha, do Arrascaeta, do De La Cruz, do Eric Pulgar. Mas esse elenco, meus amigos, está de parabéns. Ontem conseguiu uma vitória excelente em cima do Bahia. E já na próxima rodada, meus amigos, na 11ª rodada, o Flamengo vai visitar a equipe do Fluminense. Esse jogo será no domingo, dia 23/6, né? Às 16 horas de domingo. Esse jogo será no Maracanã, meus amigos, e o Flamengo vai ter a oportunidade aí de ampliar essa vantagem, né? Sabendo que a equipe do Fluminense, meus amigos, está mal das pernas, né? Tá ali beirando a zona ali de rebaixamento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beirando não, está na lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. E o Flamengo tem tudo, meus amigos, para vencer por 2, 3. Vai ser um jogo difícil, claro e evidente, né? Mas a equipe do Fluminense realmente está péssima no Campeonato Brasileiro.
E o Flamengo tá, graças a Deus, bem, né? Tá na liderança com 21 pontos. Então, meus amigos, se você chegou até aqui, eu quero que você é, efetue neste momento a sua inscrição para ajudar no engajamento e também no crescimento aqui do Fla Champion, tá certo? Já atingimos aí a meta inicial de 500 inscritos aqui no Fla Champion. Claro e evidente que a meta principal, meus amigos, é atingir a de 1000 inscritos aqui no Fla Champion. E eu conto muito com o seu apoio e com o seu incentivo, tá certo? Efetue neste momento a sua inscrição, ativando sempre o sino das notificações, deixando aquele comentário, deixando o seu like. E claro, meus amigos, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo!